Olá, eu sou a doutora Cláudia Santana, endocrinologista, e hoje a gente veio falar um pouquinho mais sobre a sua saúde. Você sabe da importância da vitamina B12 para o seu corpo? A vitamina B12 é uma vitamina do complexo B, que ela é fundamental para o adequado funcionamento do meu organismo. Então ela tem diversas funções no nosso corpo. A primeira é proteger o nosso coração, porque quando em níveis adequados, a vitamina B12 mantém níveis mais baixos de homocisteína, que quando elevada podem aumentar o risco cardiovascular. Principalmente as funções mais conhecidas se referem em relação a células vermelhas do nosso sangue, as hemácias, porque ela participa desse processo de formação, então a deficiência da vitamina B12 pode levar à anemia megaloblástica, que é quando a hemácia fica maior do que o seu tamanho normal, e também a saúde adequada do sistema nervoso central e periférico. Então, os principais sintomas relacionados à falta da vitamina B12 são sintomas relacionados à anemia, fraqueza, cansaço, indisposição, falta de ar aos esforços, queda de cabelo, e também sintomas relacionados ao neurológico ou ao psíquico. Então eu posso ter diminuição da memória, esquecimento, levando até em casos graves a um quadro de demência. A deficiência grave de vitamina B12 é uma causa de demência tratável. Além disso, neuropatia periférica, principalmente de membros inferiores, podendo levar a parestesias, cãibras, formigamento e fraqueza e impossibilidade, às vezes, de praticar exercícios. Bom, se ela é tão importante assim, aonde eu encontro esta vitamina? A vitamina B12, gente, ela é primordialmente encontrada em alimentos de origem animal. Então, ovos, carnes, laticínios, Tudo isso a gente encontra a vitamina B12. Para aquele paciente que não consome a vitamina B12, ou que é vegano, por exemplo, existem alimentos de origem vegetal fortificados com a vitamina B12. Então, a melhor maneira de ingeri-la é através da alimentação. Ok, então por que muitas pessoas podem ter deficiência da vitamina B12? Quando ingerimos um alimento, nosso alimento chega lá rico em B12, ele chega lá no meu estômago e lá as células parietais do meu estômago vão produzir uma substância chamada fator intrínseco. Essa substância é fundamental para a absorção adequada da vitamina B12. Então ela vai lá, pega na mãozinha da B12 e elas caminham no nosso trânsito intestinal até chegar no íleo terminal, onde finalmente essa vitamina B12 será absorvida. Então, pacientes que foram submetidos a alguma cirurgia no estômago, alguma cirurgia gástrica, a mais conhecida hoje é a cirurgia bariátrica, restritiva, ou pacientes que fizeram cirurgias no intestino, pacientes que possam ter alguma doença inflamatória intestinal, como a retocolite, como a doença de Crohn, como a doença celíaca. Então, essas doenças que podem inflamar ali no finalzinho do intestino delgado, podem comprometer a absorção da vitamina B12, bem como também aqueles pacientes que não ingerem a B12 pela alimentação, como os pacientes que adotam um hábito de vida vegano. Se você participa de algum desses grupos de maior risco, ou ainda, se você utiliza medicações que possam atrapalhar na absorção da B12 por modificar o pH ácido do estômago, como os prazóis da vida, antibióticos, pessoas que precisam usar rotineiramente antibióticos, pessoas que usam cronicamente a metformina, que é uma medicação universal e muito usada para o tratamento do diabetes, devem ser rastreadas periodicamente, bem como as pacientes que já tenham feito cirurgias ou tenham problema no estômago ou no intestino. Bom, a dosagem é muito simples, gente, e a forma mais barata e mais rotineira de ser feita é a dosando a vitamina B12 no sangue. Não é a mais precoce. Mais precocemente eu posso ter alterações da dosagem do ácido metilmalônico e da homocisteína, mas por serem dosagens mais caras, nem sempre são utilizadas. Ok, fiz meu rastreio, procurei meu médico e como repor a vitamina B12? Não saia por aí tomando B12 sem necessidade.
Se for identificada uma necessidade real de reposição, essa reposição pode ser feita por via oral, para aqueles pacientes que tenham, né, o trânsito intestinal preservado e que não tenham problemas de absorção, porque nós sabemos que alguns pacientes não absorvem bem, são mal absorvedores de B12, isso piora com o avançar da idade, né? Pode ser reposta por via oral, pode ser reposta sublingual, mas aí a gente usa a metilcobalamina. E ainda em casos mais sérios, mais severos ou que haja problema de absorção, a gente pode fazer essa reposição intramuscular. A dosagem e o intervalo das doses será definida pelo seu médico. Existe ainda uma causa mais rara, que é uma doença autoimune, que chama anemia perniciosa. A anemia perniciosa é uma doença autoimune em que o meu corpo produz anticorpos contra essas células parietais e a destroem, levando a uma gastrite crônica e também a uma anemia crônica por deficiência da B12. E sim, nesses casos, como eu não produzo fator intrínseco, também é mais indicada a reposição intramuscular. Muito obrigada!